Afinal de contas, quem tem o poder de criar as leis que a gente segue todos os dias? Hoje, a gente vai montar esse quebra-cabeça da divisão de poderes aqui no Brasil para descobrir como as decisões são tomadas, do nível federal até chegar aí, na sua cidade. Bom, para começar, vamos com uma pergunta que parece simples, mas que já abre a porta para um debate gigantesco. Um Estado pode, por conta própria, criar uma lei de trânsito específica? Pois é, essa pergunta leva a gente direto para uma das questões mais importantes do nosso direito constitucional. A resposta para isso, gente, está lá na nossa Constituição, num princípio chamado repartição de competências. É esse conceito que basicamente define as regras do jogo, sabe? Ele diz quem pode legislar sobre o quê: a União, os estados ou os municípios. E entender essa divisão é simplesmente fundamental para entender como o nosso país funciona. Tudo pronto? Então bora lá mergulhar nesses detalhes. Esse aqui é o nosso mapa do tesouro para desvendar essa divisão de poderes e sacar a lógica por trás de cada decisão. Vamos começar pelo topo, lá em cima. Os poderes que são exclusivos da União, ou seja, do governo federal. Existem alguns temas que são tão importantes para o país como um todo que a Constituição fez questão de dizer, olha, sobre isso aqui a regra tem que ser uma só, valendo para todo mundo. Em outras palavras, para certos assuntos, só o Congresso Nacional, lá em Brasília, tem a palavra final. E a lógica por trás disso é bem simples, né? É para evitar aquela bagunça de ter 27 legislações diferentes sobre a mesma coisa. E um exemplo perfeito disso é justamente o trânsito. Imagina só a seguinte situação. Um Estado, super bem intencionado, querendo aumentar a segurança, cria uma lei obrigando a instalação de um novo equipamento em todos os carros que rodam por lá. Parece uma boa ideia, não parece? Mas a questão é, será que ele pode fazer isso? Foi exatamente esse o pepino que o Supremo Tribunal Federal, o guardião da nossa Constituição, teve que resolver. E a decisão do STF foi um verdadeiro divisor de águas, que ilustra perfeitamente essa ideia de competência privativa. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3044, a posição da Corte foi, olha, cristalina. O veredito final? A lei estadual foi declarada inconstitucional. E o motivo é muito lógico. Trânsito é um assunto de interesse nacional. Já pensou que caos seria se cada estado tivesse suas próprias regras de trânsito? A uniformidade, nesse caso, é essencial. Por isso, a competência federal. Mas calma, nem tudo é 8 ou 80. A Constituição é inteligente, ela também prevê um espaço para colaboração. Em várias áreas, a criação de leis é como uma parceria entre a União e os estados. É um modelo de cooperação. Pensa assim, a legislação é como se fosse um grande prédio. A União constrói as fundações, a estrutura principal, ou seja, ela estabelece as normas gerais. A partir daí, cada estado pode vir e personalizar os apartamentos, sabe? Adaptando a lei às suas realidades locais, desde que, claro, não derrube nenhuma parede mestra. Vamos ver um exemplo prático disso. A defesa do consumidor. Um estado foi lá e criou uma lei proibindo o corte de serviços como água e luz durante os fins de semana, dando uma proteção extra em relação à lei federal. A grande questão que chegou no STF foi: isso é uma complementação válida ou uma invasão de competência? E a decisão foi favorável ao Estado. O STF entendeu que a lei não estava criando uma regra totalmente nova, mas sim ampliando, melhorando a proteção ao consumidor, ou seja, agiu exatamente dentro daquele espaço permitido pela competência concorrente. Ok, já falamos da União, dos estados, agora vamos descer mais um degrau e trazer a discussão para mais perto de casa. O que os municípios podem decidir? Onde começa e onde termina o poder de criar leis na nossa cidade? A palavra-chave aqui é interesse local. Só que na prática, definir o que é de interesse local e o que não é, isso pode ser bem complicado. Para entender, nada melhor do que analisar dois casos que o STF julgou, que parecem até parecidos, mas que tiveram decisões totalmente opostas. No primeiro caso, uma cidade decidiu regular o horário de funcionamento do comércio local. O STF olhou para isso e considerou a lei válida, porque entendeu que definir o horário das lojas é uma questão que afeta diretamente a vida daquela comunidade, daquele bairro. É a cara do interesse local. Agora, olha o outro lado da moeda. Uma lei municipal que proibia a abertura de uma farmácia perto de outro que já existia. Nesse caso, a lei foi considerada inconstitucional. E por quê? Porque aí o município foi além do interesse local e acabou trombando com um princípio da economia do país inteiro, a livre concorrência.
Beleza, a gente já entendeu os conceitos, viu os exemplos, mas como é que a gente organiza tudo isso na cabeça para analisar um caso na prática? Existe um método, uma estrutura de raciocínio que os grandes juristas do país usam para resolver essas questões de forma lógica e eficiente? Esse slide aqui resume a essência da coisa. É quase uma receita de bolo e funciona que é uma beleza. Primeiro passo, identificar quem está criando a lei. É a União, o Estado ou o município? Segundo passo, fundamentar. Qual o artigo da Constituição fala sobre isso? É o 22, o 24, o 30? E o terceiro passo, o gran finale, aplicar o que o STF já decidiu sobre casos parecidos para chegar na conclusão. Dominar essa estrutura de 3 passos é de verdade o que separa quem entende de quem só acha que entende de direito constitucional. E agora, fica o desafio. Usando essa mesma lógica, quem teria o poder de legislar sobre a proteção de dados pessoais? A resposta para essa pergunta mostra o quanto essa divisão de poderes é um tema super atual e que impacta a vida de todo mundo.